E hoje a gente vai falar sobre a questão da população em situação de rua, cultura e direitos humanos. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, todo aquele lance que você já sabe como fazer para não perder nenhum conteúdo. Porque se liga, tem muita coisa importante que a gente vai falar hoje. Então se prepara e vem com a gente. Lembrando sempre que a gente começa esse vídeo do projeto Educação e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. Então simbora nessa jornada? Roda a vinheta, DJ! Se você é morador ou moradora de uma região metropolitana, ou até mesmo quem mora no interior, já deve ter visto alguma pessoa em situação de rua. E aí eu te pergunto, qual foi a sua reação? Aqui eu vou até dar um tempinho para você refletir. Inclusive você aí, câmera que está filmando, qual foi a sua reação quando encontrou com uma pessoa em situação de rua? Você consegue se lembrar? Pois é, pessoal, se vocês pararam realmente para refletir e pensar no assunto, devem ter percebido o tanto de reações que se passam nesse encontro. Algumas pessoas reagem com indiferença, outras com pena, já tem quem cita medo, desprezo, enfim. E o preconceito e a discriminação são fatores que dificultam justamente o acesso dessas pessoas que estão em situação de rua a serviços básicos como saúde, emprego e impedem que elas sejam contempladas com os mesmos direitos garantidos na Constituição a todo cidadão brasileiro. Mas para a gente sacar ainda mais sobre esse assunto, eu vou convidar o Bruno Donato para ampliar o nosso olhar e vamos ver se a gente consegue ter mais empatia com essa situação que acaba afetando todo mundo, não é verdade? Então vamos nessa? Fala tu, Bruno, a gente quer te ouvir. Aqui há muitas pessoas em situação de rua que vêm à procura de emprego, pessoas abandonadas pelas famílias, idosos, crianças, pessoas com transtornos mentais. Não tem como traçar um perfil específico. Um grupo heterogêneo tem lésbicas, gays, mulheres, homens, mas na maioria homens. A maioria já trabalhou de carteira assinada, já tiveram suas casas, tiveram família e hoje estão em situação de rua pela questão financeira, não é pela questão da droga, porque, como diz o criador do consultório da rua, as drogas e o álcool não são a causa das pessoas estar na rua, mas sim uma consequência. Eu chego na rua hoje limpo, um problema familiar. Eu vou ter um tempo ali hostil, eu vou ficar ali parado, não tenho nada, não tenho serviço, não tenho oficina, ninguém me leva para um projeto, ninguém me chama para mim ir para um lugar para ter almoço. E o que me resta ali, às vezes, é o álcool para aquecer o frio na madrugada, as drogas para não dormir de medo, porque a gente não tem coragem, as violências exageradas contra morador de rua. A população de rua ela é vista marginalizada, mas porque tem pessoas que se filtram no meio da população de rua, que não são moradores de rua, para cometer crime, prostituição, tráfico de droga e retorna às suas casas e a culpa fica na população de rua. Mas assim, a população de rua verdadeira que o decreto fala, ela não possui moradia fixa regular, ela tem seus vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, usam da rua e largadouro público como forma de moradia e sobrevivência e possuem em comum pobreza extrema. Então, se tem uma linha que mede a pobreza, essa população está abaixo dessa linha. Então, assim, criminalizar uma população que já vem sofrendo tanto, preconceito, sofre tanto, é um ato covarde da sociedade, porque quando nós estávamos trabalhando e pagando nossos impostos, como todo morador de rua também paga, porque ele compra pão, ele faz o mercado, ele cata latinha, ele recicla, ele cuida do meio ambiente. Mas ninguém olha essas pessoas que estão nesse trabalho, que estão lutando para ter uma dignidade, uma casa, uma moradia, e isso afeta diretamente na volta dele ao convívio familiar, ao convívio da sociedade. Então, assim, a população de rua tem amor e vive angustiada porque elas são atacadas muitas vezes pelos amantes de comerciantes. A maioria da população de rua é morta por arma de fogo. A população de rua não tem arma de fogo. Então, amantes de comércio ou desvio de conduta, que se diz, e são penalizadas com a vida. Mas que mantém eles na rua é a falta de política pública, a falta de moradia, a falta de um lugar para eles terem, para eles ficar, porque os abrigos não suportam. Você pode ir em todos os abrigos, as filas são imensas, mas assim, eles tentam maquiar dizendo que eles não podem obrigar ninguém a sair da rua. Mas na verdade não existe vaga para todo mundo. Pois é, pessoal, como a gente viu aí, esse é um assunto que precisa ir além do senso comum. Por exemplo, uma frase que eu ouço muito é:
Ah, mas a pessoa mora na rua porque quer. Ou então pior, mora na rua porque gosta. Cara, assim, eu não vou nem comentar sobre a insensibilidade que é um comentário como esse. Mas para não levar muito pro lado emocional, a gente pode trazer números, por exemplo. Você sabia que no Brasil, segundo uma pesquisa realizada ainda lá em 2008, o país possuía mais de 30 mil pessoas vivendo em situação de rua? E segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2012 até 2020, a população de rua cresceu 140%. Aí você imagina esses números na pandemia, onde grande parte da população passou a viver em situação de extrema miséria. Cara, é assustador. Assustador é a palavra. E sobre o que levou essas pessoas a estarem em situação de rua, a gente tem motivos como desemprego, conflitos com a família, são assim fatores apontados como determinantes, além do uso abusivo de álcool e outras drogas. Essas pessoas que foram ouvidas já estavam, em sua maioria, vivendo há mais de 3 anos em situação de rua. E segundo estudiosos do assunto, passar tanto tempo assim nas ruas faz com que as pessoas percam o sentido de pertencimento às suas famílias, aos lugares de onde vieram e passam a ter a rua como referência. Não sabem mais como voltar para casa, entende? Outra questão que atrapalha todo o processo é o estigma social, de achar que toda pessoa em situação de rua é criminoso. Essa pesquisa aponta que mais de 70% dos entrevistados possuem uma situação remunerada, seja como coletor de recicláveis, guardador de automóveis, auxiliar da construção civil, enfim, tem muita gente que está no corre. Então a gente precisa, de fato, romper o véu do preconceito e ver esse público de uma forma mais ampla, compreender que eles precisam ter seus direitos garantidos como cidadão. Daí a importância de projetos e iniciativas que atendam essa população. E para falar sobre isso, eu vou chamar novamente o Bruno Donato para mandar a real sobre esse assunto. Fala tu, Bruno! Tem um programa nacional que está começando aqui no Brasil, que é da Europa, House and Fits, Casa Primeiro. Então, que primeiro resolve o problema do teto, da moradia, para depois sanar os problemas com quem tem álcool, com quem tem problema com droga, quem é problema familiar, transtorno mental. Então, é um novo programa que vem para tirar essas pessoas da rua de verdade. Então, assim, nós militamos pela cara e a coragem, mas a gente inserimos dentro dos conselhos, das áreas do controle social, como eu sou do Conselho Estadual, onde passa esses recursos, onde passa essas leis, e a gente começa nas conferências, até chegar à Conferência Nacional, passar por vários níveis a nossa proposta, e você tem que ir brigando e conseguir passando até chegar nacional e virar lei. Há 5 anos é discutido população de rua dentro do Ministério Público para não judicializar os municípios que vêm não fazendo a sua parte, porque o recurso vai e eles devolvem para o Estado, mas não trabalham a população de rua. Hoje a saúde, existe uma portaria 940 que ela garante que qualquer pessoa em situação de rua ser atendida no SUS, hospital, postinho, ou participar de internação, cirurgia, todo tratamento médico, sem prestar nenhum documento. Os documentos se providenciam depois do ato de ser socorrido ou feito o trabalho com essa pessoa que ela necessita de saúde. E estão isentos do cartão do SUS, não só a população de rua, que é uma vitória para os ciganos, nômades e população em situação de rua. Então a gente dá essas ferramentas de superação através do diálogo, das rodas de conversa, das formações políticas, dos bate-papo, e os movimentos também tá aí para quem quiser apoiar. Nós precisamos de apoiadores, gente que quer somar com a nossa luta. Nós estamos se reunindo na Mitra Arquidiocesana de Vitória, na Caritas brasileira, nas pastorais de rua, que tem uma em Tararé, com o Padre Kelder, tem uma em Jardim da Penha, e tem muitos municípios que não tem nada. Então, assim, gente, pode cuidar daquele do seu município, não precisa vir para Vitória cuidar daqui. Cada um fizer a sua parte, a sociedade vai ser menos desigual e mais justa. Bom, pessoal, é isso, né? Os desafios são imensos, mas a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. O que nos cabe é procurar informação, acompanhar esses projetos mais de perto e, sobretudo, mudar o nosso olhar sobre essa parcela da população que vive em situação de rua. Porque é o seguinte, se você já acha que sua vida é difícil, imagina para quem vive em situação de rua. Os obstáculos são enormes e a dificuldade de, às vezes, você não conseguir marcar um médico, medicamentos que não tem condição de pagar.
dificuldade para ter sua documentação em dia e buscar espaço no mercado de trabalho. Enfim, enormes desafios e falta acolhimento. Mas, como diz a filósofa Marilena Chauí, é preciso acabar com o que ela chama de coisificação, onde, segundo ela, pessoas à margem do padrão competitivo e capitalista da sociedade passam a ser desconsideradas, desprezadas, onde ela diz que a coisificação do outro é um modo de reduzi-lo à sua insignificância e que ódio e preconceito são manifestações desse fenômeno. E isso precisa urgentemente acabar. E é o seguinte, para finalizar, eu queria deixar uma dica de um documentário que se chama A Margem da Imagem. Ele está no YouTube e mostra as rotinas de sobrevivência, o estilo de vida e a cultura das pessoas em situação de rua lá de São Paulo, abordando temas como exclusão social, desemprego, alcoolismo, loucura, religiosidade e, como o próprio título sugere, o roubo da imagem dessas comunidades. O link está aqui no QR Code que apareceu na tela, beleza? E agora, para finalizar, eu quero te lembrar de sempre acessar o nosso site juventude.es.gov.br ou então nosso Insta, @juventudes_es. Lá tem muita informação necessária e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso, pessoal. Até a próxima!